Como a Europa afeta o nosso cotidiano a seguir, em Europeans. Aqui, a região de Darfur, no oeste do Sudão, corta a respiração. A paisagem é serena, tem a tranquilidade da África. Rural, mas explosiva. Aqui, um contingente de cerca de 7.000 homens da missão da União Africana tenta travar um genocídio que já ceifou 200.000 vidas desde 2003. 2 milhões de refugiados abandonaram as suas aldeias, atacadas e massacradas por um conflito armado entre os rebeldes regionais e o exército sudanês. Uma delegação da Comissão Europeia tenta convencer o presidente Omar al-Bashir a aceitar uma força de interposição de paz das Nações Unidas. Mas Khartoum continua relutante, diz Durão Barroso, presidente da Comissão, que visitou recentemente a região. Darfur é uma das regiões do mundo onde houve talvez mais sofrimento humano. É quase indescritível o que se passou aqui. Em termos de morticínio, em termos de violações, em termos de destruição dos seres humanos, das famílias, das comunidades, é quase indescritível. Houve um progresso quando houve o acordo de paz entre o Norte e o Sul, houve um progresso quando houve o acordo de paz para o Darfur, mas a verdade é que o acordo não está agora a funcionar. Não está a funcionar porque há rebeldes que mantêm a sua ação militar, mas também porque as autoridades do Sudão têm mantido violência naquela região. Numa viagem relâmpago, a Comissão Europeia tentou convencer o governo do Sudão. As tropas da União Africana protegem a distribuição de ajuda alimentar e de outras formas de assistência humanitária. As organizações não governamentais também estão junto das populações locais. A missão da União Africana termina dentro de 3 meses e, por essa razão, a comunidade internacional tem de arranjar uma solução urgente para evitar que o genocídio assuma outras proporções. Genocídio, uma expressão que a comunidade internacional não tem usado, com algumas exceções, porque a constatação oficial da existência de um genocídio implicaria uma intervenção militar das Nações Unidas, aquilo que todos querem evitar. A Cruz Vermelha está no terreno. É verdade, depois de um ano, por causa dos conflitos, por causa da fragmentação dos grupos armados, torna-se mais difícil o acesso às populações, o que quer dizer que há menos assistência a chegar às pessoas. E a questão que se põe a todas as organizações humanitárias é saber quanto tempo estas populações se podem aguentar sem assistência se não conseguirem atingir os campos de refugiados. A Comissão Europeia anunciou uma ajuda suplementar de 40 milhões de euros para as vítimas dos ataques militares. Mais de metade dessa verba, 26 milhões, vão reforçar o programa de ajuda alimentar de emergência. Desde 2004, a União Europeia já disponibilizou 340 milhões de euros. É muito dinheiro, mas não chega. Algumas organizações humanitárias reclamam um acordo político, a única forma de resolver os graves problemas das populações. O dinheiro faz falta, mas a segurança também, como reconhece o responsável do Programa Alimentar Mundial. Nós estamos a distribuir alimentação com as organizações não governamentais. As tropas da União Africana estão aqui, mas não trabalhamos diretamente com eles. Pensamos, no entanto, que se não tivéssemos a sua presença, o nosso trabalho seria muito mais difícil. Esse contingente, segundo um dos seus responsáveis, também precisa de reforços. Na minha opinião, nós precisamos de um reforço de 8 a 10 mil homens para controlarmos o território, naturalmente com o acordo do governo do Sudão e das Forças Armadas. A missão de Durão Barroso é convencer al-Bashir a aceitar o contingente da ONU em Darfur. Uma decisão que precisa do acordo do Sudão, da comunidade internacional, dos países da região e das fações.
Mas o presidente al-Bashir receia que isso prejudique a integridade territorial do país, como diz o comissário Luís Michel, responsável pelo desenvolvimento e ajuda humanitária. Há a impressão que esta missão possa ser uma espécie de ator procurando desestabilizar ou substituir. É uma região onde temos concentrado todo um conjunto de riscos explosivos. O fundamentalismo, eventualmente, diferenças de civilização, religiosas e culturais, com a tentação de alguns que utilizam estas divergências para objetivos de política interna. Se não tivermos uma estratégia, uma oferta política a fazer ao Corno de África, corremos riscos imensos. De facto, os conflitos religiosos entre cristãos e muçulmanos têm contribuído para o rio de sangue que corre no Sudão. Addis Abeba, a capital da Etiópia, foi a segunda etapa do périplo africano de Durão Barroso. O pretexto foi a cimeira entre a Comissão Europeia e a Comissão da União Africana. Os países africanos não podem ser vítimas e receptores passivos da ajuda internacional, diz o presidente da Comissão da União Africana. Os nossos amigos da União Europeia, insisto nisso, fazem uma aproximação de partenariado de que nós precisamos atualmente. Eles compreendem que não são os europeus a fazer de África lugar para os africanos e que a agenda para a África deve ser feita pelos africanos. Eles pretendem reforçar as tropas da União Africana e esperam que, politicamente, possamos convencer o Sudão a aceitar que outras forças venham. Accepter que d'autres forces viennent. J'accompagne le... Ah bon, combat, mais après, je te laisse. Non, je t'accompagne parce que tu as un autre programme. Este encontro bilateral entre as duas comissões em Addis Abeba foi uma oportunidade para a União Europeia completar o seu pacote global de ajuda. 55 milhões de euros serão destinados a otimizar o funcionamento das instituições da União Africana. Isto reforça os laços entre os dois continentes e pode ajudar a estabilizar o Corno de África. E também pode ajudar a convencer o Sudão a aceitar tropas das Nações Unidas em Darfur. Outros países africanos estão prontos para estudar a possibilidade de integrarem essa missão. Estabilizar o Sudão é um grande objetivo político. A primeira etapa para uma solução global para a África. Uma solução onde se inscreve a ajuda ao desenvolvimento, o combate à pobreza, a resolução de conflitos e medidas contra a imigração clandestina.